mesa vai ser sobre mulheres do metaverso. E eu gostaria de chamar ao palco, primeiro, Ana Constantino. Bem, Ana. Ana Constantino é empreendedora e cofundadora da Nowhere, uma plataforma social 3D onde as pessoas interagem, se movimentam em espaços virtuais, conversam usando webcams, criam e participam de eventos, promovem webinars, compartilham conteúdo e desfrutam de experiências no metaverso. Essa foi uma explicação bem... Uau, demorou para a gente né? chegar aí, né? Nunca faço resumir. Legal. Vou chamar da próxima a Giana Valentina. Por favor, Giana. Giana Valentina é Head de Marketing do Spatial, o metaverso mais utilizado no Brasil hoje para a realidade virtual e que é uma das principais plataformas imersivas do mundo. Uau! E, direto de Lisboa, Giovana Casimiro, que deve estar conosco. Aí, Giovana, com seu óculos memiático. Incrível. Giovana Casimiro é uma produtora de Metaverse na Decentraland Foundation e Head da Metaverse Fashion Week. Ela tem mais de uma década de experiência em design digital e na indústria de realidade estendida. Sua experiência levou a ser mentora do Festival Hacking Arts do MIT e professora sênior no Centro Universitário do Senac. É bastante coisa, Gigi, eu acertei tudo? Perfeito. A gente não consegue te ouvir, na verdade. We may need to lift her voice. Bom, enquanto a gente está lidando com isso, eu queria explicar um pouco como vai funcionar essa mesa, né? Tanto a Ana quanto a Gigi falam em português. Giana vai responder as perguntas em inglês. If you need me to repeat any question in English, I can do as well. Mas ela, segundo me informaram, também entende um pouco aí da nossa língua. Já apertou aí o meu pretão, mas talvez a gente precise passar aí, aqui, ali em inglês. Mas aí eu traduzo o que a Giane for falar, um resumo da obra. Tudo certo? Gigi, consegue ouvir a gente? Vai ser uma questão de retorno. Well, at least she looks fabulous, right? Não é? Fabulosa mesmo. Yes. Fabulosa. Acho que então a gente passa por hora a primeira pergunta da mesa, e aí quando a Gigi conseguir responder, aí ela se junta a nós, né? Eu queria saber, no caso de vocês duas, vocês três, né? No caso das empresas de vocês, dos times de vocês, qual que é a proporção entre homens e mulheres que trabalham com vocês no momento? Infelizmente, muito mais homem do que mulher. Muito Na minha mais empresa. A homem. gente é uma startup, começou durante a pandemia e começamos com a ideologia tem que ser meio a meio, né? E ser um espaço inclusivo e tudo mais, e a gente começou a ver as dificuldades que são para conseguir realmente manifestar isso na realidade, porque não tem tantas mulheres assim na parte de desenvolvimento, infelizmente, que eu acho que é um gap que a gente precisa trabalhar para tentar, né, diminuir. E acaba que elas são muito concorridas, né? Porque tem empresas maiores que oferecem mais benefícios do que uma startup, que acabam se tornando propostas mais atraentes do que as startups. Então, a gente teve muita dificuldade para montar um time. A gente conseguiu, por alguns momentos, ter pessoas... O nosso time é muito internacional, então, gente na Nigéria, na Nova Zelândia, sabe? Mulheres, mas, infelizmente, a gente não consegue manter uma proporção nesse momento que a gente queira, entendeu? Então, normalmente, a gente tem em média de, 3 mulheres para cada 10 homens na equipe. Tá. O número... Giana? Doloroso. Certamente. Giana? Ok. We are at home. Estamos em casa. Gigi, tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora tá me ouvindo. A gente não tá te ouvindo ainda, peraí.
Okay. Maybe I can speak on behalf of my sister, and if you can, Maybe, yeah. At least this. And so there is a mix of women in leadership positions and men at our company. We find that also a diversity in nationalities is very important to how we make decisions strategically as a team. There must be balance in female voices and male voices as we work together in technology. This helps us make decisions as a company that is more empathetic and more understanding of humanity as a whole. There's no point for us as a technology company to be building a product that does not take into account the diversity of this world. And so for us, there is an equal balance of women and men, and also non-identifying people. Also on our team, it is also important that we champion, for us especially, that our teams are across the world. We have teams in Seoul that are equally balanced between men and women, as well as in California and New York, and we are bridging out to London, as well as an office in Thailand. As we can keep expanding, for us the balance of male and female and non-binary is ensuring that our team is making decisions that keep humanity at the forefront. Ok. Em resumo da ópera, ela falou, né, que o pessoal na Spatial, certo? Tem um time muito diverso, né? Tem um time diverso de mulheres e homens em posições de liderança, que a diversidade é muito importante para o portfólio de produtos deles e que é importante conforme eles também, né, expandem para Califórnia, Nova York, Londres e continuem crescendo como empresa. A gente está tendo um retorno de áudio aqui da Gigi, será que... Agora foi? Gi, você está ouvindo a gente? Acho que ainda não. If you could translate for me again. Ok, no problem. The woman on the screen here, Gigi, she works for the company Decentraland. Now, Decentraland, she is like a sister to me in this space in the metaverse because it's not about two different platforms. It's about bringing us together to communicate and collaborate together. Gigi at Decentraland throws amazing parties and it is a wonderful place to explore and have fun, and it has become a vibrant place for culture. That is why she has become a sister to me in the metaverse as she continues to build cultural roads. This is in harmony with Spatial as we believe in preserving art and culture on the internet. And with this partnership with Decentraland, we have been able to bring artists from around the world to celebrate, find art, and collaborate together. Even though we're in different platforms, the spirit of culture and identity lives true between both of us. And I know that we can't hear her, but her words are equally as powerful, and she has become quite the ambassador for culture in the metaverse, which makes me very proud to even sit next to her on this stage. Ótimo. Em resumo, né, ela falou que as duas, Gigi e Gianni, são como irmãs do metaverso. A gente não está falando de duas plataformas distintas, mas de uma mescla entre plataformas, um espaço cultural importantíssimo, onde acontecem festas incríveis, e que a Gigi, para a Gianni, é uma honra a Gigi estar aqui junto dela, porque ela se tornou ali uma voz cultural extremamente importante no metaverso, e é isso, essa irmandade aí, né? Ótimo. Ana, eu queria voltar para você, por enquanto, porque você falou sobre essa coisa de, né, não se encontram muitas mulheres desenvolvedoras, quer dizer, se encontram, mas aí essa competição ela é muito grande, né? Eu queria entender quais são as habilidades que vocês procuram para quem trabalha no metaverso e como garantir, por outro lado, que as pessoas que chegam para trabalhar no metaverso têm backgrounds diversos. Como uma startup, assim, a gente foca muito, a gente começou em Nowhere durante a pandemia, então, assim, das empresas que estão aqui, a gente é mais baby, novinha, e então focamos muito no produto, né? Então, é basicamente produto e engenheiros, né?
2 times principais, então a gente não tem muito uma área de marketing ainda. Basicamente, tenho o meu sócio, um que é CEO, o outro que cuida de produto, eu cuido de CEO, CFO, todos os outros Cs que cabem numa estrutura, sou eu. Então, se for contar com mulheres em lugar de liderança, eu tenho mais 5 ali, né, dentro da empresa que é pequena. Mas, então, assim, a questão, no caso, por exemplo, de engenheiros, ainda é, infelizmente, uma coisa muito desproporcional nas escolas. Sim. Sim, sabe? Então, assim, e aí eu acho que é até uma questão estrutural da sociedade, de desde quando a gente é criança, que tipo de coisas que a gente está estimulando meninos e meninas, habilidades a serem desenvolvidas, e a partir daí vai refletir lá na frente nas escolhas de tipo, que escola eu vou fazer, que, né, faculdade eu vou fazer, e aí isso vai refletir depois no mercado de trabalho, entendeu? O que tem de pessoas dentro de um pool de engenheiros, a proporção de homens e mulheres. Então, eu acho que, sendo uma startup que a gente precisa que as pessoas já venham prontas, porque a gente não tem habilidade, eu não tenho ninguém júnior na minha equipe, entendeu? Homem ou mulher, porque a gente precisa estar com as pessoas que já são sênior, que já chega desenvolvendo, já está pronto, porque a gente não tem tempo de investir em talento, sabe? Que eu espero que isso seja, em algum momento, isso comece a diferenciar, né? Então, eu acho que as questões fundamentais são experiência. E a experiência, ela vem de, tipo, você fez uma... não só a faculdade, porque a gente tem engenheiro que começou sem ter ido para a faculdade, né? Tem muito desenvolvedor que aprende sozinho. Então, assim, é estimular essa... eu acho que empoderar mulheres, né? De tipo, você consegue dar acesso, e aí elas começarem a fazer mais cursos voltados para mulheres mesmo, para tentar fill esse gap, né? Tipo, preencher esse gap que existe, tipo, desde a geração dos meus avós, A sabe? velha questão do teto de vidro, né? Uma coisa que, tipo, não é de agora, né? Então, assim, isso vem estrutural na sociedade. Quantos engenheiros tem homens e mulheres, né? E isso reflete na hora que você vai contratar, quando você é uma empresa pequena, que recursos que você vai conseguir, entendeu? A gente gostaria muito, porque a gente sabe, tipo, né, eu sendo uma das fundadoras, mulher ali, nossa, para mim é muito importante ter outras mulheres no time, né? Tipo, eu falo, é cansativo, tá tendo que estar falando, sendo a mulher na posição de liderança dentro da empresa, então tá sempre tendo que trazer esse ponto. Não, gostaria muito que tivessem muitas outras mulheres, mas infelizmente a gente não conseguiu ainda preencher isso nessa proporção que eu gostaria, sabe? Essa é a realidade de uma empresa pequena. Sim, eu vou passar a mesma pergunta para a Gianna. Gianna, so Anna talked about how they need people that's already ready to go to work on their startup. And I wanted to know in Spatial, what kind of skills do you value when you're trying to bring people to work on the metaverse? And in the other way, in another way, how to guarantee a diverse team? So, 2 questions more. To clarify your question, do you mean that working at Spatial? Yeah, yeah. So, my background is in high productivity. I started my career in production management and engineering. Whether I was working at the NFL or Nike, teams that are productive to me are usually led by people with experience and passion a lot of times. And for me in my career, it was very exhausting as a woman and as a Latina, because many times I would sit in the room and I was the only woman in the room. Whether it was a boardroom, for a strategic decision on a campaign, or, working with some of the biggest brands in the world, I was always representing the world because I was the only person of color. And that is a heavy weight. Now, coming to Spatial, what was interesting to me was that for the first time, even though I work with men who are the founders,
there is a commitment to women and for sourcing people with high levels of expertise. Alô, alô, alô. I'm so sorry. He said nobody would hear this. Really good friends. Welcome. Continue, Tia. Continue. Gigi, if you were gonna come in, this is the perfect moment. I love you dearly. And I missed your laugh. Spatial, particularly when I'm hiring, we're in a crucial moment in the metaverse right now. We're talking about a potential $1 trillion industry. Now, anyone can work in the metaverse in spatial. Anybody can bring their creativity, start their businesses, meet, collaborate. There's no fees to start. It's open door. You can work in the metaverse today if you have passion and you know how to drag and drop a photo into a 3D space. It's very easy. If you can upload a photo, you can work in spatial. But to work at spatial, for us, this is a cultural renaissance. The moment is too important. We are lifting the voices of the people, and we are giving the strength back to creators. And so for my team specifically, and the team at Spatial, we put a high standard in ensuring that the people who work for us, one, have a commitment to humanity and care about the arts and care about preserving culture. That is number one, your values. You cannot work at Spatial unless you have a commitment to values and helping humanity. The other part of working at Spatial is we do look for agency and professionals and artists with quite a bit of experience, because right now we're talking about a digital society. If we are going to manage the conversations of humanity, we need people with the portfolios and expertise who can make responsible decisions. We're talking about a lot of money in this industry. We're talking about a lot of responsibility to humanity. And so for us, working with people who have been committed and have shown that they have a high track record of succeeding and delivering for people in this space is very important to us. And working at Spatial means working at a humanitarian platform. So the values and the expertise have to match as one. Ok. Foi bastante, mas eu estou anotando aqui. Ela começou falando como o background dela como mulher e latina em grandes empresas, né? Ela sempre trabalhou na área de alta produtividade, sempre foi um desafio. Na Spatial foi diferente, né? Pelo que ela disse, ser uma renascença cultural, né? O metaverso está em um momento ali de importantes mudanças e pode ser uma voz ali, um espaço para vozes mais diversas. Em termos do que elas buscam, em termos do que a Spatial busca, né? Quando contrata, são dois fatores. Um deles é estar ali motivado, né? Estar ali querendo fazer acontecer. E o outro é justamente o expertise. Há muito dinheiro envolvido nesse mercado, muita responsabilidade. Então, artistas e criativos ali que já têm um background, já têm ali andaram um pouquinho aí na trajetória, são também bem-vindos. And I wanted to return to the question, how to guarantee diversity in these teams? So that part actually somehow becomes much easier because Spatial is so global. A lot of times we are able to reach people in so many different countries that we're able to source talent from across the world. A lot of times we find talent within our own teams internationally by working with artists and professionals who are within those markets. So for instance, in Korea, we opened an office in Seoul and we hired all people from Seoul directly. So for us, it is important to hire within the countries that you are working within so that we can ensure that the values and the culture are preserved within those teams. Ok. Trabalhando no Spatial, né, a busca por diversidade ela acaba sendo mais simples, né? Nessa expansão por outros países, por exemplo, na Coreia, a empresa ali, ela contratou pessoas do próprio país, né? Justamente nessa busca de preservar a cultura humana como um todo. Então, eu acho que a gente pode fazer algumas perguntas para a Gigi. Gigi, eu vou meio que... Alô, olha só, aí. Eu vou aglutinar aqui algumas perguntas para você. Então, eu quero saber, né, com Decentraland,
Qual que é a proporção de homens e mulheres que trabalham no seu time e como garantir diversidade nele? Bom, eu acho que quando a gente fala de Decentraland, é importante a gente entender que existe a DAO, né, que é a comunidade de usuários, e aí a gente tem uma quantidade bastante grande, eu acho que, de mulheres engajadas na comunidade de usuários, inclusive a Diana, we work with Tempoco, right, Diana? A big community of girls, então tem uma grande comunidade de mulheres que são parte da DAO que rege a Decentraland. Mas dentro da Decentraland Foundation, que é o organismo no qual eu trabalho, eu diria que a gente tem talvez 40% de mulheres. Isso tem melhorado muito nos últimos 6 meses, 6 a 7 meses. Assim, quando eu comecei um ano atrás, no meu time eu era a segunda mulher. E daí a gente tinha, sei lá, um time de 15 e 2 mulheres, né? Agora a gente tem pelo menos, eu diria, 40, 35% mulheres. Ainda não é o ideal, mas eu percebo um avanço bastante grande. Então, por exemplo, a nossa diretora de marketing agora é mulher, a gente tem a diretora de redes sociais também. E eu acho que quando a gente fala dessa representatividade, é muito importante a gente pensar do ponto de vista cultural, étnico, né? Que às vezes a gente tem uma discussão um tanto quanto eurocêntrica em empresas que são internacionais, mas no caso da Decentraland, ela foi fundada na Argentina, então já tem uma tendência também de se contratar latino-americanos a maior parte do tempo. Mas eu acho que existe uma tentativa cada vez mais de incorporar mulheres. Agora, como a gente faz isso, eu acho que por exemplo, eu tenho contratado uma série de novos profissionais e eu não vou mentir, eu tenho dado preferência para mulheres, e se possível mulheres, né, de algum tipo de grupo minoritário ou de uma etnia que talvez não seja tão presente dentro da empresa, porque eu acho que é um pouco isso, a gente pincelar essa diversidade cultural ajuda também a construir a cultura da empresa e a transformar a cultura da internet, que é no que a gente está focando nesse momento. Né? Legal. E agora que estão as três aí no palco, ativas e atuantes, queria perguntar se vocês têm alguma meta de diversidade nas organizações que vocês trabalham no momento. A gente tem a nossa empresa é americana, eu moro também nos Estados Unidos, então a nossa meta é sempre baseada lastreada com a quantidade de pessoas, né, o gráfico americano. Então, assim, uma porcentagem de mulheres na sociedade, então a gente gostaria de ter a mesma proporção, a quantidade de negros na sociedade, gostaria de ter aquela mesma proporção, entendeu? Para tentar refletir dentro da empresa aquilo. Apesar da gente ser uma empresa global no sentido de usuários, é muito louco. A gente começou a empresa há 2 anos, tem, sei lá, 150 países que já entraram na plataforma. Então, você começa a ficar... mas eu não sou dos Estados Unidos. Metade das pessoas que já entraram no ER são brasileiros. Entendeu? E eu provavelmente, né, o fato de eu ser brasileira e ter redes aqui, e pelo desejo dos brasileiros, eu acho, da criatividade, da conectividade. Então, eu acho que tem um potencial muito grande de brasileiro, mas a gente tem que se lastrear por algum ponto. Então, nossas metas são baseadas nisso, e é isso que a gente tenta, então, toda vez que a gente vai contratar alguém, a gente também dá preferência no processo, se tem 2 pessoas, para tentar chegar nisso, mas como a gente tem pouco espaço dentro da empresa, vagas, a gente acaba, quem é que tem mais experiência que vai resolver os problemas que a gente está no presente mais rápido, entendeu? E, obviamente, isso não é o ideal, a gente quer mudar isso conforme a gente for expandindo a equipe. Perfeito. Gigi? Olha, sem dúvida eu vou na mesma direção que você falar. Eu acho que existe uma intenção sempre de equalizar, né? Mas uma das coisas que eu acho que é muito importante é também o lado de educar as comunidades de mulheres. Eu acho que nesse sentido a Decentraland, enquanto comunidade, enquanto plataforma open source descentralizada, faz muito. Existem muitos grupos de mulheres que se instalam na plataforma, que trabalham na educação de mulheres no campo da tecnologia e no campo da Web3.
no campo do metaverso. Então, respondendo a tua pergunta, não existe uma meta específica, porque eu acho que o problema é o mesmo que foi apresentado antes, que às vezes você precisa de um profissional muito experiente, e eu acho que a gente tem que trabalhar em trazer as minas para a tech mais e mais, mas de um outro lado existe uma força aí de que muitas mulheres já estão entrando no metaverso e, para ser bem sincera, no ecossistema em que eu tenho habitado recentemente, a maioria das grandes lideranças são mulheres. Então, acho que é uma questão de tempo para que a gente possa educar mais mulheres para entrarem na tecnologia e assumirem esses cargos tão necessários nesse momento dentro da empresa. Okay, so Gianna, does Spatial have a goal in terms of diversity right now? Well, in our workforce or in our platform? No, in the workforce, yeah. You know, it's an ongoing project that we have to progress globally. So in terms of diversity, for us, we want our team as we expand to reflect the community that's global on Spatial. So, you know, Spatial is across most countries in the world, and it is fascinating to see and empowering to see the artists who are building every single day in our platform. And so what we try to do is take creators and put them in a business mindset where they can learn and receive the tools through the metaverse that will make them more equipped to be business owners or to work in Web3 for the future. And so we do this by incubating creators and helping to develop their projects, giving them resources, giving them tools, giving them education on business, marketing, and how to work in Web3. Through that, we are able to cultivate our communities where they are able to make income within their own countries, but we're able to source incredible talent. As our artists are progressing, they're building, they're becoming the leaders of Web3. Spatial artists are not just artists who are contributing to the platform. They are creators who are developing the new internet for the future. And in that, because our community is powerful, because they have been given the tools to progress in the real world, we then can source diversity from within our own community, and we look to our community often to hire overseas. Ok. Então, o resumo achei interessante essa abordagem. A Spatial busca ali igualar a diversidade do talento deles, a diversidade dos usuários já no Spatial, e por isso eles fazem um programa no qual eles contratam ali criadores, ajudam ali, fazem uma aceleração desses criadores, lhes dão recursos, educação, para que eles sejam seus próprios donos de negócios dentro da Web3. That's great. No, sure. And so what I want to point to is, especially as we talk about women, and this relates to Gigi and I hope to see you part of this as well. Gigi and I are also very committed to the Unstoppable Women of Web3 and women-led projects, which means that we build education for women. You know, when we look at the metaverse, a lot of times it's very male-dominated. I'm very proud at Spatial that we rank 47% with women on our platform, which is amazing statistic, but we have so much more to go. You know, Gigi and I have really invested in building this programming so that we can help educate women. It is important to build confidence in young women and men in this technology, but it is the responsibility of our platforms to help educate the world and build this confidence with the metaverse so that our artists and creators can start collaborating and building their projects. Ok. Ela falou que tanto ela quanto a Gigi estão ali investindo em programas educativos para mulheres dentro do metaverso. Quando elas olham ali para os espaços do Spatial, são 27% do público é feminino. É um número incrível, mas ela busca ali ter uma representatividade ali mais próxima com o mundo real. Eu vou passar para algumas perguntas nem tão focadas em negócios, mas sobre o metaverso em si, duas curiosidades particulares minhas. Como a Gianna falou, o metaverso é um universo ainda muito masculino, por dinâmicas que extrapolam o próprio metaverso, né? Mas ele também tem assim uma certa, ele se baseia um pouco, né, nos MMORPGs de antigamente,
Second Life, que também são ambientes muito abertos à masculinidade tóxica, né? Eu tenho amigas que jogam esportes que só mais recentemente se sentiram confortáveis de usar um nickname que faça uma referência e fala dessa mulher, né? Vocês acham que o metaverso isso está mudando ou é preciso tomar cuidados e cautelas no desenvolvimento desses cenários? Acho que quem quiser começar aí. Do you want to translate for her? Or... Okay, so yeah, the gist of the question is how you said metaverse is a very male-centric platform yet, and that comes also from its background from video games, MMO, RPGs, Second Life, where there's a great male dominance. And how do you, what kind of tools do you think about to avoid this discomfort so that women can be free and comfortable to interact with the metaverse? Okay. On our case, saí falando inglês, gente, desculpa. No nosso caso, não é a gente, desde o começo da criação da plataforma, nossa intenção é criar espaços públicos virtuais saudáveis. Então, quando você fala de um espaço público virtual saudável, primeiro, não tem clareza, não está definido o que isso é. Então, é uma exploração constante. E isso é saudável para homem e mulher, entendeu? Porque eu acho que quando você pega e fala, eu quero proteger as mulheres, na verdade, você está protegendo todo mundo. Né? Então, assim, não é um ou outro. Então, assim, o que a gente pensa? Na hora que a gente está fazendo o design, de toda decisão de design que a gente faz, é tipo, no nosso metaverso todo mundo entra com câmera. Ou, pelo menos, a gente sugere que as pessoas entrem com câmera. Para quê? Para que você possa ver o outro e não esteja alguém se escondendo e se passando por outra pessoa. Porque a gente acredita que muito dos trolls, as pessoas que vão, elas não teriam coragem de sentar do meu lado e sair me xingando. Mas, por estar escondido atrás de uma plataforma de mídia social, a pessoa pega e se sente à vontade disso. Então, a gente acha que a transparência é um dos fatores que, para tentar favorecer a criação de um espaço virtual saudável. Ferramentas de moderação, entendeu? Colocar, desde o começo, ferramentas que a pessoa que está anfitriando, ela consiga moderar, caso entre alguém que não esteja se comportando da forma como naquele espaço gostaria que seja, a pessoa que está anfitriando tenha a mão ferramentas de moderação de fácil acesso. Então, assim, e o convite, a forma como você faz o design da ferramenta do ambiente para que as pessoas sejam inspiradas a se comportar de uma forma positiva, né? Então, assim, tem plataformas que você entra, já vem alguém começou a te tacar coisa, sabe? E aí você, poxa, mas eu mal entrei, não fiz nada pra ninguém, por que eu tô sendo agredido? Então, assim, acho que ainda o fato de ser mulher, óbvio que a gente já tá, né, sendo violentada desde que a gente é criança, de diversas formas, né? E aí a gente já fica criando as nossas couraças, as nossas formas de se defender no dia a dia, quando você entra numa relação, sabe? E de vez em quando não é nem por mal. Eu vejo que os meus sócios, por exemplo, que são pessoas que a gente fala de igual para igual, de vez em quando trazem perspectivas que eu falo assim, nossa, isso é super privilégio masculino branco, sabe? Eu, sendo brasileira, mulher, eu falo, não, volta aqui para a realidade, porque tem um outro mundo todo que você não está vendo, entendeu? Então, assim, a gente ter essas conversas no dia a dia para trazer essas pessoas que aí você conversa, a pessoa, tá, entendeu? Mas, então, eu acho que na criação de plataforma, na criação de espaços, é dar as ferramentas para que o espaço, em geral, seja contemplando essas pessoas que podem estar numa posição de menos poder, né, que infelizmente as mulheres de alguma forma a gente parece que demora o dobro do tempo para chegar num lugar, né? Isso é com salário, com tudo, né? E aí então a gente tem que ser mais forte para conseguir estar equalizado. Então tá pensando nisso na hora que a gente está desenvolvendo cada pedacinho da plataforma, entendeu? Tá consciente disso. Posso adicionar um pouco? Claro. Eu acho que esses pontos são muito relevantes que você apresentou,
eu acho que quando você fala de metaverso open source descentralizado, infelizmente alguns deles não são aplicáveis, né? Então, por exemplo, na Decentraland, que é dentro do blockchain, você não pode obrigar as pessoas a mostrarem o rosto delas, né? Ou mesmo a ligarem a câmera, que é uma funcionalidade que existe no Spatial, mas a gente, por exemplo, não tem na Decentraland. Então, acho que depende muito também de que metaverso, que contexto desse metaverso a gente está falando, né? Se ele é um metaverso off-chain, privado, se ele é um metaverso comunitário, ele é uma DAO, ele está no blockchain, porque cada uma dessas questões técnicas também vai determinar quais são as éticas de comportamento ou quais são os instrumentos de moderação ou controle que você tem sobre aquele metaverso. Então, por exemplo, no caso da Decentraland, a gente não tem como parar as pessoas de decidirem como aquele mundo vai ser definido, né? Porque é uma governança descentralizada. Então, o que a gente tem que trabalhar é no processo de educação, né? De diminuir a toxicidade, se houver toxicidade naquela comunidade, né? E de, obviamente, trabalhar numa moderação em que é meio essa ideia de que cada um, ninguém larga a mão de ninguém, sabe? Então, a moderação distribuir o poder e a voz de, olha, essa pessoa está me assediando, essa pessoa está sendo antiética, isso aqui é um bot. Então, acho que esse poder distribuído, que eu vou usar um termo que talvez não seja o adequado, mas pensar essa coisa mais de um sinóptico, assim, coletivo, comunitário, assim, a versão positiva disso, acho que é como a gente opera na Decentral, que a gente não tem mesmo como impedir que a comunidade seja o que ela é. Por isso que eu acho que o que a Diana falou é muito sério, assim, a educação do que é o Web3, do que é a responsabilidade que a gente tem no metaverso, na construção da internet e na liderança dessas comunidades virtuais, é essencial, porque é lá que vai nascer essa mudança. E a última coisa que eu vou falar, não vou me estender mais, é que também quando a gente fala de diversidade e respeito à diversidade, sobretudo na Decentraland, eu acho que a discussão de gênero vai para um outro lugar, onde você existe todas as possibilidades de expressão identitária, né? Então a gente também tem que ser muito cuidadoso e sensível nesse sentido, de que o metaverso é um espaço de extensão da tua identidade ou de repensar a sua identidade, de renascimento de muitos nós. E é ali que eu acho que também é um ponto muito sensível. Diana, the mic is yours. So, at Spatial, what you're building is your own personal metaverse, right? That could be public or private. And so when we talk about women or bringing women into this space, I also like to talk about privacy on the internet and what it means to make women feel comfortable on the internet. And that's more than just metaverse, right? On the internet every day, the way you interact is giving captions, showing your photos, everything is public. But where can women meet around the world to have impactful conversations, to collaborate, to be able to build? I think the first step is to have women in leadership who can think of the needs for women and how they can use the technology impactfully. So to me, we like to hire female coders. Women are very capable people. And what we saw in the video game industry is for some reason, these infrastructures were built not taking in account the talent of women globally. So the first step in changing this industry, and what's so attractive about Metaverse, is how diverse the talent is, how there's women in strategic positions, how they are making decisions for this technology. Now, unlike Second Life or video games, it does look like The Sims, but the real world impact in the metaverse is much different than any video game. A video game makes you a passive consumer. You are entertained, and it is using you to play to earn something. In the metaverse, you are owning your data. You are owning your creativity. You are owning your success. So for women to engage in this space, we have to create safe spaces. What we do at Spatial is your metaverse, being public or private, lets women be able to meet collectively with their groups. We have women talking about very difficult, conversations pertaining to women. But these are not public conversations. You cannot have these on Twitter. That is very difficult and very challenging. Women being able to have safe space on the internet is
extremely important to ensuring that women build confidence in technology. We are using video game technology to create cross-platform global communication to protect your data, to protect your identity, and to lift your voice with your community. The metaverse is the largest social action movement in the world right now. And in that, platforms like the ones that are here today are ensuring that everyone has a voice. So that is why, first, we must hire women into leadership positions. Then we must give women safe spaces to collaborate, grow, and learn. And third, we must champion at every point those projects. We must champion the voices of women. We must champion the voices of communities. And our job as technologists is to ensure that we're giving women and people around the world the resources to build. Ok. Alguns já entenderam já o poder da mensagem. Basicamente, a Giana, né, abriu um pouco o leque aqui, falando como a internet não oferece espaços para mulheres discutirem, né, de forma ali aberta entre si, e os videogames foram criados a partir de ferramentas que não levam em consideração o poder criativo das mulheres. O metaverso, que ela vê como o maior movimento social que a gente passa no momento, precisa oferecer três coisas, né? Ele parece o The Sims, mas aí há uma diferença, né? No videogame você é um consumidor passivo, no metaverso você é dono dos seus dados, você é dono do seu sucesso e do seu empreendimento. Então, primeiro é fazer com que as mulheres se sintam interessadas a participar, a produzir. O segundo é criar esses espaços seguros. E o terceiro é dar voz a esses talentos. O nosso tempo está acabando. Eu vou pular uma pergunta e vou direto para o final. Eu queria saber, a gente falou muito sobre desafios, eu acho. Muito sobre o que falta fazer. Mas, no fim das contas, qual que é o potencial do metaverso para mulheres criativas e mulheres empreendedoras? Eu acho que o metaverso ele é realmente uma oportunidade de construção de algo novo, né? Então, assim, mulheres e homens, tá aí um mundo novo a ser construído. Então, começar a, tanto como ela começou a fazer um business, criar mundo, qualquer seja o seu interesse, é começar a testar, porque o metaverso não tem nada definido. Ele ainda é o que a gente construir, né? Então, tem essas oportunidades de começar a criar os valores, colocar ali, e as plataformas, elas são ainda espaços de escuta muito grande, porque a gente está muito próximo de quem usa. Então, a gente está com essa oportunidade de, tipo, as mulheres se colocarem no lugar que elas querem estar. Entendeu? Então, a gente tem, eu acho que, um espaço único social, de que as mulheres estão, sim, mais empoderadas, se você vê nas gerações anteriores. Então, agora, vamos começar a tomar os lugares que a gente já deveria estar há muito tempo, entendeu? Então, vou criar, vou empreender, vou começar a testar coisas novas, vou começar a construir um espaço que eu quero existir, entendeu? Então, essa é um convite para as mulheres entrarem nisso de uma forma de pertencimento. E não que, tipo, não é para mim. Não, é para você. É para qualquer um que queira, entendeu? E aí construir a realidade que a gente deseja dentro desse novo mundo que está sendo criado. Perfeito. Eu acho que existem muitas oportunidades para mulheres e para todos, assim como a Ana comentou, sobretudo porque a internet ela é uma continuidade, a Web3 ou o metaverso, né? O Web3 e o metaverso são uma continuidade do que a gente já tem feito, mas existe um grande flip que acontece nesse momento, né? A tecnologia ela está dando uma oportunidade para que a gente resete um pouco o que a gente sabia da internet e reconstrua esses parâmetros. Então, acho que agora é o momento em que a gente tem que retomar a nossa ownership, né? a nossa autoria da internet, não só do conteúdo, mas de como essas ferramentas são construídas, a partir de que valores, a partir de que princípios, quem tem voz na internet, não simplesmente a gente ter o produto, né? Numa internet extrativa 2.0, mas a gente entender que a gente tem poder sobre essa ferramenta e não a ferramenta sobre nós. Então, acho que do ponto de vista das mulheres,
a gente tem que se proteger, a gente tem que se apoiar. Eu acho que iniciativas de educação de mulheres nesse espaço é muito importante, mas eu acho que cada uma de nós, se a gente sempre apoia uma outra mulher apoia uma outra mulher, e a gente cria uma love chain aí, dentro do blockchain, eu acho que isso pode ser o caminho mais humano da gente humanizar a internet com a maior presença feminina nesse espaço. Diana, so what are the big opportunities for women in metaverse? That's an exciting question. I love that. I mean, it's not just opportunities for women, though. Let me be very clear about that. It is what we're doing with the metaverse now is taking technology and the internet and putting it in the hands of the people. So it is an equal opportunity space for everyone to participate. And let me expand on this because this is the crucial part of why you should engage in the metaverse. The internet, as we know it, was built by technologists who built platforms for you to engage in, and they profit over you with taking your data and selling ads to you. And that's what I mean about being passive consumers. No longer can we do this. In this new phase of the internet, it is about being active co-creators. We are building what we need in the internet. Technology needs to serve humanity. So when you are participating in the metaverse, here is the opportunity. It does not, and I say this, know this, I grew up in El Barrio. I did not have the opportunities in the United States to prosper. Through people, community activism, my community lifted me up, and through my talent and dedication and passion, now, where I am in my life, I spend every point of my life dedicated to lifting the voices of others. That is the same dedication of everyone on the spatial team. So the opportunity in the metaverse is this. If you have a song in your heart, if you have a mission that you want to fulfill, the secret is this: you are so powerful. You don't need anything. It doesn't matter your economic status, where you grew up, the color of your skin. All that matters is your integrity and what you stand for. In the metaverse, the opportunity is you can reach the world, but you're not lost in algorithms. You are not lost on a Twitter feed. You are not scrolled past. Your art is not disposable. In the immersive internet, forget the word metaverse. The immersive internet is about seeing the world through the lens of humanity. People building for people. When you're in a space with another person, yes, digital, they may be across the world. And I know it seems so strange at first to look at yourself like you're a video game. But when you're hearing someone's voice, you are heart to heart. You are looking at their creativity. Before, chat rooms used to be these AIM, AOL chat rooms where we leave captions, but that is not human. We look at the world in three-dimensional, spatially. And so for us, it's bringing that human connection to the metaverse. Lift your voices here. Plant your seeds. Find your global community, because this is your global art gallery. It's not a video game. It is your global business. It is your global community. And this is your chance to interact with the world. I have been humbled by what I've seen in Brazil the last 2 days. The creativity, the spirit of these people, I'm almost in tears, needs to be shared with the world. So please, I'm here, I traveled all the way here to tell you how powerful you are. And although it is such a new space, take a moment, download the Spatial app, meet a creator from across the world, and know how special you are, because humanity is coming together, and we need everyone. We need everyone to participate, to build a better structure where technology finally lifts people. And I hope that together we can make a change. We can change the world by taking the technology and showing it the real world impact. De novo, eu estou na precária
na precária posição de traduzir algo tão poderoso, assim, mas em resumo ela fala um pouco sobre o background dela, como ela cresceu em um barrio, né, e como nos Estados Unidos ela não teve muito acesso a oportunidades que a comunidade dela não tinha dado a ela, né, foi a comunidade que garantiu que ela pudesse crescer e se tornar a pessoa que ela é hoje. E aí ela fala sobre como a internet, né, a Web 2 como a gente conhece, ela é pautada por algoritmos, por criadores que vendem os seus dados, vendem o seu tempo, e que o metaverso é uma oportunidade de você ter uma voz criativa e ser um co-criador participante do que a gente chama Web 3. Ela falou que nos 2 últimos dias que esteve no Brasil, esteve emocionada com o que viu, com a criatividade, e, né, fala para vocês terem força, para vocês manterem criando, continuarem criando, para que a gente faça aí esse papel da mudança. Um pouco isso, né? Gente, o nosso tempo meio I feel que... like that was shortened a little. Gente, muito obrigado. Eu acho que a gente fecha a mesa aqui. Queria agradecer às participantes. Foi uma honra fazer parte da mesa. E falar para vocês que daqui a pouco, às 4 horas, também a gente vai falar sobre o futuro dos sneakers. E tem muito conteúdo aí ao redor da Brasil Immersive Fashion Week que dá para vocês aproveitarem. E aí, nesse último dia, né? Esse último dia de conteúdos. Muito obrigado, gente. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada.